Fala, Fogão! Cresce na torcida botafoguense cada vez mais uma insatisfação pelo fato do Botafogo não ter um centro de treinamento que ajude a desenvolver um trabalho de primeiríssimo nível, tanto nas categorias de base quanto na equipe profissional. E justamente por isso, por conta de toda essa insatisfação do torcedor, eu resolvi fazer tipo um dossiê desse CT do Botafogo de 2017 para cá, para que a gente possa entender tudo o que aconteceu nesse meio do caminho e quais as perspectivas que a gente tem em relação a de fato tirar o centro de treinamento do papel. Eu vou dar uma passada aqui geral com você em todos os principais acontecimentos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, para que a gente possa entender como é que a gente chegou nessa situação de ter um terreno, ter 3 campos concluídos, mas não ter um centro de treinamento. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso ainda não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui embaixo do vídeo em inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal e de quebra me ajuda a alcançar a marca dos 7.000 inscritos. Além disso, considerando o teor desse vídeo, eu gostaria de pedir por gentileza também que você compartilhasse com o máximo de torcedores em grupos do WhatsApp, redes sociais, para que mais e mais botafoguenses, cada vez mais, possam tomar consciência da importância desse tema, centro de treinamento. A gente está falando de um time que, para ter um horizonte, um futuro mais competitivo, mais forte, depende de melhorar sua infraestrutura. E o CT do Espaço Lonier é esse caminho. Isso, inclusive, é uma maneira da gente pressionar a diretoria para que eles possam apresentar um caminho, uma solução para tirar o CT do papel. A gente pode ter uma estrutura mais adequada para o profissional e para as categorias de base. E a minha ideia em fazer esse vídeo, esse dossiê do CT do Botafogo, é justamente para poder apresentar para a torcida uma linha do tempo com tudo que saiu na imprensa de 2017 para cá, tá? Mostrando tudo o que aconteceu. Desde a primeira reunião do Conselho Deliberativo, as muitas promessas, de pré-temporada que a gente teve ao longo do caminho, de data de entrega do CT, até o momento presente, onde a gente tem o terreno, tem 3 campos concluídos, mas nem o profissional, muito menos a categoria de base, podem utilizar a estrutura. Então, dito isso, vamos voltar lá para julho de 2017, que é onde começa toda essa história. A gente está falando aqui de um período que era a gestão do CEP. O CEP era o presidente e o Nelson Mufarrege era o vice. Em julho de 2017, o Conselho Deliberativo se reuniu justamente para poder aprovar a operação financeira de aquisição de um terreno onde seria o CT do Botafogo. Tanto o Botafogo quanto os Moreira Salles já tinham em vista o Espaço Lonier, mas se não desse certo, o Botafogo poderia buscar uma outra localidade no Rio de Janeiro para poder construir esse centro de treinamento. A operação autorizada era na casa dos 25 milhões de reais, 20 milhões para a aquisição do terreno em si e 5 milhões para obras de adequação. E esse financiamento seria bancado pelos Moreira Salles. Eles fariam a compra com os 20 milhões, colocariam mais os 5 milhões para essas obras de adequação. E o Botafogo teria 30 anos para poder pagar esse financiamento. Ou seja, é como se a gente falasse que o Botafogo ganhou, assim, praticamente de graça, vamos colocar dessa forma, um centro de treinamento. Porque a gente teria 30 anos com suaves prestações para pagar um centro de treinamento que tem 200 mil metros quadrados e que tem tudo para ser um dos grandes centros de treinamentos do Brasil e da América Latina, quando concluído, logicamente. Então os Moreira Salles, eles deram um presentaço para o Botafogo, que até hoje, em 2021 já, não conseguiu tirar do papel, não conseguiu aproveitar todo esse benefício que uma infraestrutura como o Espaço Lonier, toda completa, toda montada, poderia oferecer. Em agosto de 2017, a gente teve um impasse. Por quê? Parte da área onde está o campo principal do Espaço Lonier não pertencia efetivamente aos donos do Espaço Lonier. Então isso atrasou a compra do centro de treinamento. Os Moreira Salles queriam que tudo fosse feito certinho, 100%, para evitar qualquer dor de cabeça futura, já que a gente poderia fazer a compra e depois lá na frente o dono daquele pedaço ali que não pertencia efetivamente à galera do Espaço Lonier poderia chegar, entrar na justiça, criar toda uma situação. Então os Moreira Salles não quiseram acelerar esse processo, só que já em setembro o Botafogo já planejava
fazer a pré-temporada de 2018, em janeiro, portanto, lá no Espaço Lanier, sendo que a gente nem tinha comprado ainda o Espaço Lanier, então não fazia nem sentido o Botafogo falar que tinha essa expectativa. Só que, como de costume, uma diretoria do Botafogo se precipita, começa a falar muito e quer prometer alguma coisa para poder jogar para a galera, né? Ah, estamos aqui fazendo a compra do centro de treinamento e já agora em janeiro de 2018 a pré-temporada deve ser lá. Então, você quer logicamente dar uma satisfação para a torcida, só que aí mete os pés pelas mãos, se enrola com essa questão dos prazos, porque você não tem como prometer uma coisa se nem a compra do centro de treinamento estava concluída. Em outubro de 2017, o CT estava bem encaminhado, a compra do CT estava bem encaminhada, mas ainda não tinha acontecido, porque só foi em novembro que o Conselho Deliberativo se reuniu para poder aprovar o projeto final de aquisição do Espaço Lanier. A operação teria ficado um pouco mais cara, ao invés de 20 milhões seria 20 milhões e 300 mil reais, e ao invés de 5 milhões para obras de adequação, ficariam sobrando 4 milhões e 700 mil. Então o Botafogo, através do Conselho Deliberativo, aprovou a aquisição, a compra foi feita, a assinatura, da intenção de compra foi feita, só que a escritura definitiva não ia sair agora. Então o Botafogo não teria como fazer ainda qualquer obra em novembro de 2017, mesmo com o Conselho Deliberativo aprovando a aquisição do terreno e tal, não teria como fazer ainda qualquer obra, porque você só poderia fazer isso a partir do momento que você tivesse a escritura definitiva em nome do Botafogo. O que só veio a acontecer em 2018. Lá para abril de 2018 é que de fato o Botafogo obteve esse documento. Então a gente teve um ano de 2017, a partir de julho de 2017, com muita coisa sendo dita, dirigentes tentando jogar pra galera, falando que pré-temporada de 2018 já seria lá. Daqui a pouco a expectativa para a mudança do futebol do Botafogo para o novo centro de treinamento já passou para maio de 2018. E tudo isso foi sendo dito na época, gerando grande expectativa da torcida e, logicamente, muita frustração também. Porque quando você joga pra galera um prazo, todo mundo fica contando que aquilo vai acontecer. Mas, infelizmente, em 2017 a gente já teve essas duas situações. Primeiro que seria em janeiro, pré-temporada, não ia acontecer. Depois que em maio o futebol já estaria mudando para o novo centro de treinamento. A gente sabe que isso não aconteceu porque até agora, em 2021, ninguém utiliza o espaço. Muito embora 3 campos tenham sido concluídos, mas conforme eu disse, o entorno, que não tem preparação, não tem estrutura para receber profissional e muito menos a base, não dá sustentação para que um trabalho de alto nível seja realizado por lá. Treinamento de equipe profissional é muito mais do que um campo de futebol. Tem que lembrar de toda a parte científica, enfim, tem toda uma estrutura de equipamentos e tal, que tem que estar ali no ambiente para que o trabalho possa ser realizado de forma bem completa. Ainda no mês de novembro, a gente teve acesso a uma carta aberta dos Moreira Salles, onde eles deixavam bem claro qual era o grande propósito da compra do Espaço Lanier. E os Moreira Salles nunca esconderam que, na visão dele, esse seria o futuro CT da base. Todo o investimento foi feito para valorizar as categorias de base. A intenção dos Moreira Salles era que, por exemplo, num prazo de 2 anos, tivesse uma escola no centro de treinamento, se não dentro do CT, nas imediações, justamente para que você pudesse dar uma educação de qualidade para, de repente, crianças que não fossem ali do entorno ou mesmo da cidade do Rio de Janeiro. A intenção dos Moreira Salles era essa e eles deixavam bem claro o futuro CT da base. Esse é um ponto muito importante, porque o Botafogo sempre visualizou o Espaço Lanier com uma cabeça um pouco diferente da dos Moreira Salles. E a torcida também. A gente visualizava o Espaço Lanier como centro de treinamento para a equipe principal, podendo integrar ali com as categorias de base. Mas o prioritário seria o profissional. Na cabeça dos Moreira Salles não seria dessa maneira. Inclusive, nessa mesma carta, fica bem evidente que os Moreira Salles gostariam de ser consultados a respeito do sistema de ensino que seria instituído nessa escola, dentro do centro de treinamento ou nas imediações. O ano de 2017 se encerrou, a gente entra em 2018, pré-temporada, conforme a gente bem sabe, não aconteceu em janeiro daquele ano no novo centro de treinamento, e quando chegou em fevereiro de 2018, tiveram novos acontecimentos. As obras ainda não haviam começado, porque a escritura definitiva ainda não tinha sido assinada, e o Botafogo então destacou uma nova previsão de utilização do novo centro de treinamento, que ficaria só para 2019. Então a gente já passa aqui de uma previsão inicial de janeiro de 2018
depois para maio de 2018 e agora só em 2019. A ideia da diretoria é que a pré-temporada da temporada seguinte, 2019 na ocasião, fosse realizada no novo centro de treinamento. Não preciso nem falar o que aconteceu, né? Todo mundo sabe que a pré-temporada, obviamente, não foi no centro de treinamento lá no Espaço Lanier, não foi até agora, que dirá em 2019. Veio então abril de 2018 e foi nesse mês que o Botafogo conseguiu a assinatura da escritura definitiva. Agora sim, o Botafogo teria a possibilidade de iniciar todo o processo de obras, de adequação, né? Somente com a escritura definitiva é que isso era possível, e isso aconteceu em abril de 2018. Vale lembrar que o centro de treinamento pertencia aos Moreira Salles, que transferiram para o Botafogo. E vale lembrar também que foi em abril de 2018 que a Tecnoplan, responsável pelos CTs da Seleção Portuguesa e do Benfica, foi a empresa selecionada para realizar, né, o projeto do novo centro de treinamento do Botafogo. Isso tem uma explicação. Um dos irmãos Moreira Salles visitou o centro de treinamento da Seleção Portuguesa e ficou encantado com o que viu. E por conta disso, a Tecnoplan, que foi a empresa responsável lá em Portugal por comandar essas obras desses projetos, acabou assumindo o projeto do Botafogo. Depois de um tempo, a própria Tecnoplan apresentou imagens e o Botafogo divulgou essas imagens para a torcida, sempre para tentar ali dar um pouco de transparência a esse processo, deixar o torcedor mais a par daquilo que estava sendo imaginado para o futuro CT do Botafogo. Lembrando que, como a gente já está em 2018, a escritura definitiva ela foi assinada pelo presidente Nelson Mufarrege. Em 2017 era CEP Mufarrege. Em 2018 a gente teve aquela inversão, o Mufarrege virou presidente e o CEP foi o seu vice. Então a escritura definitiva foi assinada pelo Nelson Mufarrege. Em junho de 2018 foi feito o detalhamento das construções existentes que teriam que ser demolidas. E a empresa que seria responsável por essas demolições também foi selecionada. Isso aconteceu no mês de junho, foi um momento importante, porque a gente sabia que boa parte ali da estrutura do Espaço Lanier teria que ir abaixo justamente para a construção dos demais campos. Se fosse mantida toda a estrutura conforme era, o Botafogo não conseguiria ter a ideia dos 6 campos de treinamento, né? Sendo campos de grama natural e campos de grama sintética também. Então não teria como fazer isso. Então foi nesse mês de junho que esse detalhamento daquilo que seria demolido foi feito, e foi em agosto que o projeto final da Tecnoplan foi recebido pelo Botafogo e apresentado para a torcida. Foi naquele momento que a gente teve uma série de imagens de como ficaria o centro de treinamento e tal. Isso repercutiu muito bem, porque estava bem bonito o projeto, e isso aconteceu em agosto de 2018. Nesse momento, o Botafogo projetava que a pré-temporada de 2019 de fato aconteceria no novo centro de treinamento, reforçando a ideia que havia sido passada lá no começo do ano. A gente já estava em agosto de 2018 e a ideia da pré-temporada de 2019 no novo CT continuava de pé. Então, para a diretoria, nada tinha mudado. Ainda no mês de agosto, quando apresentou o projeto para a torcida, né, colocando publicamente as imagens, a diretoria do Botafogo, na hora de assinar lá tudo o que tinha acontecido, detalhando lá todos os acontecimentos, colocou que mensalmente a ideia era atualizar isso para a torcida, para todo mundo ficar ciente do andamento das coisas. Mas, naturalmente, eu não preciso nem dizer que isso não aconteceu, porque, via de regra, promessas dentro do Botafogo acabam não sendo cumpridas. Infelizmente, deveria ser diferente, mas você, como torcedor botafoguense, assim como eu, tá careca de saber que esse tipo de promessa no clube, de prazos, de não sei o quê, né? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, normalmente, vamos botar 90% das vezes, não é respeitado. Verdade seja dita, infelizmente. Chegamos em outubro de 2018 e a Greenleaf, empresa responsável pelo gramado do estádio Newton Santos e também do Maracanã, foi a empresa selecionada para poder fazer a construção dos campos no Espaço Lanier. A gente sabe que a ideia do Botafogo é ter cerca de 6 campos no centro de treinamento e a Greenleaf então seria a empresa responsável. Só que nesse mesmo mês de outubro, a gente teve aquela notícia que desanimou todo mundo. Em função dos poucos recursos, o Botafogo dividiria o projeto em 6 etapas, sendo que a primeira etapa seria a parte de construção dos campos, só que depois o andar da carruagem levaria em consideração a disponibilidade de grana. E esse foi o grande X da questão. Já em outubro de 2018, sinalizava que nem tão cedo a gente veria o centro de treinamento saindo do papel. A gente entra então em 2019 e no ano de 2019 a gente também teve alguns acontecimentos. Em janeiro, por exemplo, o clube anunciou que a ideia é que uma segunda pré-temporada que teria que acontecer naquele ano
fosse realizada no centro de treinamento. Essa era a ideia do Botafogo. Então o Botafogo, não contente de falar que faria a pré-temporada já em janeiro no novo CT, ainda falou, depois de não conseguir cumprir isso, que uma segunda pré-temporada poderia acontecer no centro de treinamento. A gente sabe que, mais uma vez, não aconteceu. E nesse mês de janeiro, inclusive, vale aqui destacar também que alguns lugares no Espaço Lonier já estavam sendo demolidos, justamente para poder dar espaço para os campos que seriam construídos. A ideia do Botafogo nessa altura era ter 6 campos, 5 com grama natural e 1 com grama sintética. Essa era a ideia do Botafogo. E a previsão inicial para a entrega desses campos era o próprio ano de 2019. Preciso falar o que aconteceu? O prazo não foi cumprido mais uma vez. Então você vê que ao longo de 2017, 2018 e já no começo de 2019, uma série de prazos, de promessas haviam sido feitas, gerando expectativa no torcedor e sempre caindo por terra, o que naturalmente prejudica cada vez mais a credibilidade da diretoria do Botafogo com a sua torcida. E com o mercado também, porque quando o conselho diretor do Botafogo, esteja na presidência quem for, promete uma coisa e não cumpre, naturalmente isso passa uma mensagem para todo o mercado, não apenas para a torcida do Botafogo. Pô, nessa diretoria aí do Botafogo, esses caras que estão lá no Botafogo, não dá pra confiar não. Os caras falam que vão fazer uma coisa tal dia, tal data, vai ser tal mês, e nunca acontece. Como é que a gente vai fazer uma parceria com esses caras? Então o reflexo de tudo que acontece no Botafogo também passa por essa questão de você fazer uma série de promessas, falar muito e fazer pouco. Isso interfere também na imagem do clube. Então em janeiro já tinha essa situação. Algumas coisas sendo demolidas, promessa de que parte dos campos deveria ficar pronta em junho ou julho, e nada disso aconteceu mais uma vez. Seguindo em frente nesse ano de 2019, indo lá para agosto de 2019, a falta de recursos vira um verdadeiro entrave. As obras estão estagnadas e a possibilidade do Botafogo utilizar o centro de treinamento no começo de 2020 já era tida como mínima, a mínima possibilidade disso acontecer, o que de fato foi o que houve na prática. A gente não tinha capacidade de utilizar um centro de treinamento que não estava pronto, assim como não está pronto agora em 2021. E olha que eu estou fazendo esse vídeo em 30 de julho de 2021. Então, se em 30 de julho de 2021 a gente não tem como utilizar o centro de treinamento, que dirá quando a gente falasse de janeiro de 2020? Né? Realmente ficaria muito complicado, porque não tinha nada, as obras estavam paradas naquele momento. Só que tem um detalhe, em dado momento do ano de 2019, foi falado que a expectativa era que as categorias de base pudessem utilizar o novo CT em maio de 2020, certo? Em maio de 2020. Só que ao mesmo tempo, a gente teve informações dando conta de que a previsão de conclusão das obras seria para agosto de 2020. Então a gente começou a ter uma série de informações desconexas. Em cada momento saiu uma informação diferente. Isso naturalmente vira uma cortina de fumaça, porque o torcedor não sabe mais no que acreditar. Vai sair tal data? Não vai sair tal data? Agora é pro ano que vem, segundo semestre de 2020? Vai ficar para quando, afinal de contas? É uma pergunta que continua valendo. Até quando a gente vai ver o CT não sair do papel? É a pergunta que a gente está se fazendo ainda e não tem uma resposta. Vale ainda destacar que por volta de novembro de 2019, a gente tinha a informação de que o Botafogo aproveitaria a maior parte da estrutura do centro de treinamento. Porém, o incidente que aconteceu no Ninho do Urubu, infelizmente aquele incêndio que acabou matando 10 jovens, da categoria de base do rubro-negro, isso obviamente afetou bastante o próprio projeto do Botafogo, porque acendeu um sinal de alerta na cabeça dos Moreira Salles. Quando a gente chega em abril de 2020, eles quiseram revisar todo o projeto, remodelar, fazer algo mais completo, melhor, bancariam essa diferença, só que eles queriam um controle total sobre o projeto, justamente porque a imagem deles está atrelada ao projeto e eles não queriam correr o menor risco possível de ter de repente algum incidente parecido num centro de treinamento do Botafogo e obviamente isso respingar na imagem deles. Então isso naturalmente teve um reflexo muito grande no projeto que havia sido aprovado lá atrás. Isso também ajudou a atrasar um pouco as questões, deixou mais caro o projeto, só que os Moreira Salles estavam dispostos a pagar 100% dessa diferença. O Botafogo teria ainda que quitar esse financiamento, o montante ficaria um pouco maior, mas ainda assim, o Botafogo estava ali pagando um centro de treinamento, um financiamento, em 30 anos. Então não era uma coisa assim muito difícil de fazer, né? Vamos combinar. O Botafogo tem uma série de jogadores aí que juntos recebem uma nota todo santo mês e que nem deveriam vestir a nossa camisa.
Então, se você para pensar, se a gente não gastasse dinheiro de forma desnecessária com certas coisas, a gente poderia chegar e bancar esse financiamento. Lembrando que, no contrato entre Botafogo e Moreira Salles, tinha uma cláusula falando de inadimplência, que caso o Botafogo tivesse a inadimplência, os Moreira Salles poderiam romper esse contrato. Só que isso não aconteceu. Mesmo o Botafogo deixando de pagar, e todo mundo sabe disso, isso é notório, os Moreira Salles não ativaram essa cláusula. Eles deram um voto de confiança, digamos assim. Só que, infelizmente, por conta de falha de comunicação dentro do clube, deixando inclusive de responder e-mail dos Moreira Salles, os caras ficaram assim indignados. E com toda razão. Você está bancando o financiamento de um centro de treinamento, querendo ajudar o clube, e a galera lá de dentro não te responde sequer um e-mail, não te dá uma satisfação, tá atrasado, não pagou, e aí, vai ficar por isso mesmo? Foi isso que o Botafogo fez. Isso deixou os Moreira Salles indignados e prejudicou completamente a relação do Botafogo com os irmãos. Tanto é que em dado momento do ano de 2020, os Moreira Salles só topariam conversar novamente com o Botafogo dependendo de quem ganhasse a eleição. Em maio de 2020, a expectativa do Botafogo era de que em 2021 a gente tivesse como utilizar o centro de treinamento. Mas a gente já está entrando em agosto de 2021 e até agora nada. As obras seguem paradas. Então, logicamente, a gente sabe que nesse ano a gente não vai conseguir utilizar o CT. E em 2022 já é muito difícil, porque você teria que iniciar as obras, acelerar essas obras, para de repente, no segundo semestre de 2022, ter como utilizar aquela estrutura. Caso contrário, vai continuar lá, ó, sem ninguém utilizar, o gramado está até sendo tratado, o plantio da grama que foi feito em outubro de 2020, ele foi concluído, tudo certinho, tem 3 campos prontos que estão sendo tratados lá no centro de treinamento, mas não são utilizados, infelizmente. A gente segue usando o campo anexo do estádio Newton Santos, porque o entorno do centro de treinamento, tá? Não é só o campo de futebol, o entorno, toda a parte que tem que ter a estrutura, né, de equipamentos, parte científica, tudo isso não existe por lá. Então a gente precisa andar com essas obras. Só que até agora, nada de prazo. Nada de prazo, infelizmente. Falando ainda a respeito de outubro de 2020, naquele momento já se sabia que após a conclusão dos 3 campos, do plantio do gramado dos 3 campos, as obras seriam paralisadas, conforme de fato aconteceu. Nesse momento, o Botafogo começou a estudar a possibilidade, começou a se falar muito forte em devolver o centro de treinamento aos Moreira Salles. Mas conforme eu disse, por conta de um péssimo relacionamento, os Moreira Salles não queriam mais falar sobre isso. Eles até estavam dispostos a entregar para o Botafogo um centro de treinamento de primeiríssimo nível, só que eles queriam esperar a eleição, eles não queriam voltar a conversar enquanto essa eleição não acontecesse. O que se falou na época era que os Moreira Salles estavam com a intenção de investir 50 milhões de reais no centro de treinamento e que eles ficariam responsáveis pelo CT durante 5 anos. Então o Botafogo não teria custos para fazer a manutenção do local, só teria que custear os profissionais que trabalhariam por lá. Essa era a ideia. Só que os Moreira Salles, chateados com essa falta de retorno, com esse péssimo relacionamento que se estabeleceu em relação à galera que estava à frente do clube, resolveram esperar as eleições, virar o ano, para quem sabe voltar a dialogar sobre essa questão. O fim do ano foi chegando, novembro passou, dezembro chegou, e em dezembro de 2020, dezembro do ano passado, o Botafogo voltava a falar em devolver o CT para os irmãos Moreira Salles, através do Durcésio Melo, que teria vencido a eleição em novembro do ano passado, e em janeiro voltou a falar sobre isso, dizendo que buscaria uma aproximação com os irmãos para quem sabe conseguir essa devolução do CT. Lembrando, quando a aquisição do CT aconteceu, os Moreira Salles transferiram a propriedade para o Botafogo. O que o Botafogo queria fazer era devolver para os Moreira Salles para que eles ficassem responsáveis por tocar essas obras. O Botafogo não assumiria mais essa responsabilidade. O que naturalmente é assinar embaixo um atestado de incompetência. O clube, em momento algum, de 2017 até hoje, buscou fazer algum movimento por conta própria para poder tirar o centro de treinamento do papel. Em todos os momentos que a gente falava de CT, o Botafogo internamente era assim: tem que falar com os Moreira Salles. Não, a gente vai conversar com os Moreira Salles. A gente está pensando em devolver para os Moreira Salles. Você nunca viu o Botafogo chegar e falar: realmente, em relação ao centro de treinamento, a gente pode tentar falar com os Moreira Salles, mas estamos buscando aqui fazer um planejamento interno para captar recursos, atrair futuros investidores que de repente possam chegar junto ajudando nessas obras
e a gente dá uma contrapartida aí futura. A gente não via o Botafogo se movimentar nesse aspecto. Era sempre falando que ia falar com os Moreira Salles. Os Moreira Salles para o Botafogo é como um posto Ipiranga. Você chega e fala, não, centro de treinamento, Moreira Salles. E não dá para ser assim. A gente está em 30 de julho de 2021. Estamos começando um novo mês amanhã, tá? Vai começar o mês de agosto. A gente já está no segundo semestre de 2021 e até agora nenhum movimento em relação ao centro de treinamento. A torcida está ficando cada vez mais irritada em relação a esse assunto, porque todos os times cariocas agora têm o seu centro de treinamento. O Flamengo tem, o Fluminense tem, o Vasco tem. O Vasco, inclusive, conseguiu tirar o CT do papel com a ajuda do seu torcedor. E aqui no Botafogo, as coisas ficam assim, nesse marasmo, vai empurrando com a barriga e ninguém faz nada. Enquanto isso, o Botafogo tem uma estrutura muito precária, que vai deixando o Glorioso cada vez mais para trás. Se você quer fazer uma preparação de altíssimo nível, você precisa de uma infraestrutura de altíssimo nível também. E o Botafogo, infelizmente, não tem isso. É coincidência que a gente tenha treinado durante um mês na Saferj, no Clube da Aeronáutica, e não tenha apresentado nenhuma lesão. E voltando para o campo anexo do estádio Newton Santos, a gente está com uma série de jogadores no departamento médico. É coincidência? É coincidência que todo ano isso aconteça? Muitos jogadores vão para o DM e demoram um século para sair de lá. É coincidência? Não dá para falar que é coincidência. O campo anexo do estádio Newton Santos é muito ruim. Ele é duro, ele machuca os atletas. Não é à toa que tanto jogador que não tem lesão em outros lugares, quando chega no Botafogo, acabam se machucando. E quando saem do Botafogo, se recuperam e jogam à vontade. O Montijo, por exemplo, em 2017, ele é um caso bem emblemático. O Montijo aqui chegou a encerrar a carreira. Ele foi pro Tigres da Argentina, jogou bola pra caramba e foi eleito o melhor atleta da Copa da Argentina. Como é que pode isso? Um clube pequeno da Argentina consegue recuperar um jogador e no Botafogo ele precisa se aposentar. Não dá. Simplesmente não dá. O Botafogo tem que olhar para o futuro e tem que tirar o centro de treinamento do papel. Tem que buscar caminhos, tem que buscar soluções. E eu fiz esse dossiê do CT do Botafogo justamente para ajudar a pressionar a diretoria do Botafogo. Vocês têm que agir. Não dá para a gente ficar só procurando os Moreira Salles. Eles já fizeram o financiamento. A parte mais difícil, que era a aquisição do terreno, foi feita. Então que o Botafogo se mexa para angariar recursos, para atrair investidores, para tirar o CT do papel. Isso é olhar para o futuro, é colocar o Botafogo no nível mais elevado e fazer o nosso time ser mais competitivo. Uma preparação melhor realizada significa um time dentro de campo mais preparado e, logicamente, mais perto da vitória. Mas e você, Fogão? O que você acha dessa história do centro de treinamento? Essa linha do tempo que eu apresentei aqui nesse vídeo. Ficou um vídeo longo, logicamente, é muita coisa para falar desde 2017, mas eu quero saber a sua opinião. O que você espera do Botafogo em relação ao centro de treinamento? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha, por gentileza, com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.